Bora lá então para o CL, então. Celebrada por governo e centrão, reforma tributária amplia incentivo aos agrotóxicos. O Congresso aprovou na terça-feira a regulamentação da reforma tributária, considerada uma vitória do governo, que também agradou o centrão. Enquanto a sociedade civil e o judiciário discutem as isenções fiscais a agrotóxicos, tendo em vista o dano ambiental e social do uso desses produtos na produção agrícola, o parlamento chancelou a manutenção de isenção fiscal de 60% para pesticidas e a ampliação da renúncia fiscal a produtos de origem transgênica e de serviços relacionados à pulverização dos agrotóxicos. Alan Teagle, não sei, integrante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, lamenta a aprovação do projeto e explica que o problema é mais grave. Isso porque, além da isenção na reforma tributária, a indústria de agrotóxicos recebe isenção total do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. E, em alguns estados, também a renúncia de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, ICMS, que incide sobre a comercialização dos produtos. Dessa forma, a renúncia de impostos, em muitos casos, pode atingir toda a cadeia. Teigl, eu vou chamar de Teigl, TYGL, conta que as organizações da sociedade civil incidiram para modificar o texto do projeto. Abre aspas. Durante todo o processo de tramitação da reforma na Câmara, depois no Senado, a gente tentou que os agrotóxicos fossem retirados dessa categoria de isenção de 60%, por considerar que não são produtos essenciais à produção agrícola e que não têm influência relevante no preço dos alimentos, destaca. Se o objetivo é baratear o preço dos alimentos, que é um objetivo muito importante, isso tem que ser feito com a isenção sobre os alimentos, e não uma cadeia produtiva que, além de atuar na produção, também vai gerar poluição para o meio ambiente e danos à saúde. Certíssimo. Malu Ribeiro, da organização SOS Mata Atlântica, atribuiu a aprovação da medida ao perfil do Congresso Nacional. Isso é um retrato da força do poder econômico que está por trás dessas bancadas políticas. Não é à toa que essa bancada, no caso a bancada do agro, é muito forte. Ela não seria muito forte só por uma ação política partidária. Ela é muito forte porque esses setores econômicos favorecem, elegem, apoiam essas candidaturas, essas representações, e isso acontece sem que a sociedade civil consiga acompanhar. Privilégios tributários aos agrotóxicos são objetivos de uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, 553 no STF, movida pelo PSOL, obviamente, que questiona regras estabelecidas no Convênio 100 de 1997 do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. O texto já reduz o atual sistema em 60% à base do cálculo do ICMS sobre agrotóxicos. A ação também discute aspectos da legislação tributária que estabelece a alíquota zero do imposto sobre produtos industrializados para alguns desses produtos. Então é isso, mano? Mais uma vez, é foda, cara. Isso não é o governo Lula que vai mudar, não é o governo Lula que vai sanar isso. A gente é vítima do financismo e do agro. E não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso enquanto a estrutura toda for essa. É óbvio que, sonhar com revolução é sonho, como eu mesmo falei, mas tem que repensar a estrutura toda, tá ligado? Bora lá. Real é a moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar, entendo o movimento. O real é a moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar em 2024, mas não está sozinho. Das 20 moedas mais negociadas no mundo, apenas 3 não se desvalorizaram diante da divisa norte-americana até a quarta-feira, dia em que a moeda subiu 2,82 no Brasil, sendo vendida a inéditos 6,227, quase 6,30, maior valor nominal da história. Nesse ano, até ontem, o dólar acumula alta de 25,62% sobre o real, impulsionado pelos receios sobre a inflação, enquanto as expectativas têm piorado. Moleque, o dólar rendeu mais do que a caixinha do Nubank, quase o dobro. Nessa manhã de quinta-feira, a divisa norte-americana está em 6,31, mas o que está fazendo com que a moeda não atinja patamares tão elevados no Brasil. Antes de explicar as razões, é importante abordar a evolução da moeda. Segundo a reportagem da BBC Brasil, em 1º de janeiro de 2024, um dólar valia 4,85. Na quarta-feira, um dólar, dia 18, ontem, um dólar valia 6,12, uma desvalorização de quase 21%. Apenas 4 outras moedas desvalorizaram em 2 dígitos contra o dólar esse ano. O peso mexicano, a lira turca, o rublo russo, o won sul-coreano. Além dessas, também se desvalorizaram o iene japonês, o dólar canadense, o dólar australiano, o franco suíço e o euro. Então foi todo mundo, tá ligado? A gente só liderou
tal qual a gente lidera a maior taxa de juros do mundo, né? E não tem como dizer que uma coisa não está intrínseca à outra. O consultor... É isso mesmo? Não. As únicas que não sofreram diante do dólar foi o dólar de Hong Kong, que se valorizou 0,6%, o rand sul-africano, maneiro, e a libra esterlina britânica, que chega nas últimas semanas do ano com cotação praticamente igual. Aqui, mano. Olha esse gráfico, cara. Olha esse gráfico, cara. Do dólar por real. Bizarro, né? Não existe apenas uma razão para a valorização do dólar por aqui, mas é importante destacar que a moeda tem se valorizado no mundo todo. Isso porque, após a pandemia do Covid-19, o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, elevou os juros básicos de sua economia para controlar a inflação alta. Os preços haviam subido por conta de conflitos internacionais e um desalinhamento de cadeias internacionais de produção por causa da crise sanitária. Como os ativos norte-americanos são os mais cobiçados do mundo, por serem considerados seguros, juros mais altos por lá atrai o capital estrangeiro. Investidores são atraídos pela perspectiva de bons retornos em papéis com relativamente baixo risco, no caso, título público dos Estados Unidos, né? Dívida pública. Nesse cenário, perdem mais países emergentes, como o Brasil. Embora os juros pagos pelo Brasil estejam entre os mais altos do mundo, a Selic está em 2,25% ao ano, após a alta de 1 ponto percentual realizada na semana passada pelo Copom. Quando o Campos Neto começou a cortar no governo Lula, ele cortava 25, cortava meio. Na hora de subir, ele subiu 1 ponto percentual inteiro. E é isso, né? Esperança e fé para Galípolo.